Salve ouvintes do FIAP Decode, tá no ar mais um episódio do Boletim Tech da FIAP. Eu sou o André Davi, o seu host, que pra variar tá cheio de lembranças de comidas maravilhosas de quando eu era criança, e eu não tô falando do Ice Cream Sandwich dos primeiros Androids, não. Inclusive, falando em comida, eu já quero puxar o nosso convidado secreto número 1. Convidado secreto número 1, qual é a comida que te traz lembranças maravilhosas, que te faz lembrar do passado? Eu tive uma família que tinha muitas referências italianas. Então, comer massa me dá uma lembrança familiar, aconchegante. É aquela comida do aconchego. Sim, isso mesmo. Pô, sensacional. Eu sou muito fã de massa também. Eu quero saber agora do convidado secreto número 2, qual é a sua comida favorita? Cara, eu gosto do salmão grelhado. Olha aí! Pode ser, se for um momento triste, eu fico feliz. Se for um momento feliz, eu fico ainda mais feliz. Ele potencializa, já deu pra vocês perceberem que a gente tá aqui com duas feras, uma delas que já esteve no FIAP Decode, eu tô falando do Bruno Germano e do Wesley Araújo, que está aqui pela primeira vez, e logo na primeira vez eu já sou super sem educação e a gente já vai correr pros minutos de notícia. Por que que a gente começou a falar de restaurante de comida? Porque lá em Dubai vai ser lançado agora um novo restaurante anunciado como um restaurante operado por um chefe de IA. Quando a gente vai ler essa matéria, a gente percebe que tem alguns poréns, né? Essa inteligência artificial, ela propõe as combinações entre ingredientes, propõe preparos, mas no final tudo é validado por um chefe humano. A expectativa é que isso talvez possa até virar um sistema que possa ser vendido para outros estabelecimentos e se aproveitarem dessa expertise de um super chefe. Bruno, quando você vê uma notícia como essa, cara, o que te chama a atenção? Eu pergunto aonde eu aplico pra vaga, porque eu faço exatamente isso em casa. Eu faço muito disso mesmo, porque esse fim de semana, último fim de semana, foram alguns amigos em casa, eu já tinha ideia mais ou menos do cardápio que eu ia fazer, mas eu queria expandir o cardápio inteiro. Fui lá no meu chat e falei, estou planejando fazer isso, amigos e tal, o esquema é esse. Ele já me sugere receitas, sugere lista de compras, sugere um monte de coisa. Eu sou 100% a favor disso, apesar de gostar de ser surpreendido por chefes e coisas assim. Então, quando eu saio de casa, eu quero ser surpreendido por uma coisa realmente diferente. E eu acredito, e aí é uma crença minha mesmo, que esses sistemas de IA, de generativo e tal, não conseguem realmente explorar coisas que não tem documentação, por exemplo. Justo. Que Procurar não algo tem- novo, né? Procurar algum ingrediente que alguém descobriu no meio da Amazônia. Tem a história, né, de chefes famosos de São Paulo que foi numa tribo indígena e descobriu uma formiga que colocando na comida ficou sensacional e tal. Precisa ter documentação para isso, ingredientes, receitas disso para IA descobrir isso. Talvez demore um pouquinho pro chefe IA que surpreender a gente, mas olha, no último Decode que você teve com a gente, um ouvinte, o Bruno Salvatore, comentou que ele é contra também a gente ter que lavar e dobrar a roupa e passar a roupa. Não, Ele quer que as 100%, IAs façam 100% isso aí. Então, ó, Bruno, 100%. ouvinte do Decode, mais uma pra você. E você, Wesley, quando vê aqui esse chefe de IA que propõe combinações, isso mais te anima ou mais te desanima? No primeiro momento que eu olhei, eu só pensei, nunca que eu vou ali. Primeiro porque eu nunca fui para Dubai, né? Mas depois quando eu fui olhar a matéria, pera lá. Eu fui olhar quem é o chefe, 3 estrelas Michelin. E aí você vai ver o complemento e, tipo, ele faz a receita, passa pro treinamento para chegar no produto final com a ideia da inteligência artificial. Então ele está pegando o melhor. Ele está potencializando o que ele já tem de melhor com o que a IA tem de melhor. Então, Sim. Então você se eu animou fosse pra ir pra pra Dubai? Dubai, eu Isso é iria. legal. É legal a gente perceber isso, né? Que as IAs dependem, e obviamente que elas dependem dos modelos em que são treinados. É legal o nosso público também ficar por dentro disso. Por quê? Porque no Brasil, enquanto talvez a gente ainda tá com algumas dúvidas, será que eu devo usar IA para estudar, para não estudar, ela vai me substituir? Na China, as universidades querem que os alunos utilizem inteligência artificial. É uma publicação lá do MIT Tech Review. Eles fizeram uma postagem falando justamente como nas universidades chinesas, olha só, 60% dos alunos e dos professores dizem fazer uso diário de IAs generativas, seja para estudar, seja para escrever ali trabalhos. Só 1% dos alunos e professores não usam. E tem um detalhe interessante, dentro ali da comunidade chinesa, por conta do avanço tecnológico a partir dos anos 80, mais ou menos, tem um orgulho nacional das tecnologias produzidas, inclusive do próprio DeepSeek.
quando você observa um negócio como esse, Wesley, as universidades estão falando, galera, vamos usar, ferramenta, tá aí. Pra que lado você vai? Que tipo de futuro você imagina quando você olha pra essa situação? Particularmente, as pessoas confundem achando que eu não gosto da IA porque eu sou muito realista. Mas não é bem assim. Então, por exemplo, quando a gente pensa uma coisa que eu gostei ali é que desde o ensino já vai ter uma grade para as pessoas aprenderem sobre inteligência artificial. Então é como se a gente estivesse voltando lá atrás naqueles cursinhos onde a gente aprendia Microsoft Office. Uhum. Eles já vão vir com essa bagagem, né? Então o mundo muda, a gente tem que acompanhar. Não vai Essa é a ficar só forma. nessa discussãozinha pequena. Inclusive, tem uma faculdade muito boa que eu conheço, a FIAP, que também tem aula de IA em todos os cursos, mas não é hora do jabá ainda. Bruno, quando você vê esse tipo de abordagem, o que você espera? Você acredita que vai ter uma boa relação aí desses estudantes com IAs generativas? Para que lado que a gente vai? Minha opinião é, IA generativa, IA, vamos dizer, no geral, é uma ferramenta. Uhum. E quem não usa ferramentas modernas que economizam tempo, economizam dinheiro e tudo mais, vão começar a ficar para trás. O próprio CEO do GitHub, semana passada, deu uma entrevista e falou: programadores, se vocês não usam inteligência artificial no seu trabalho, vocês vão ficar obsoleto muito mais rápido do que vocês imaginam. Uhum. Então, eu acho super positivo, acho que tem que usar IA. Claro, tem uma carga de senso crítico, cuidado e tudo mais, e não delegar tudo a sua responsabilidade para IA e depois falar, põe na conta da IA aí. Mas eu acho que super positivo e não vão ser substituídos os profissionais. Eu acho que o grande gap entre aprender IA e achar que vai ser substituído por uma IA só porque você tá fazendo melhor o seu trabalho ou ela faz o melhor trabalho do que você, é uma imaturidade de não conhecer a ferramenta, porque ela não faz o seu trabalho. É como acontecia ali quando saiu o Wikipedia, que os professores falavam, não vai lá buscar que tá tudo pronto, ao invés de ele te falar, vai ver a fonte, aproveita, descobre como foi feita a Hoje pesquisa. o Wikipedia é a fonte. É a fonte. E sabe o que também é a fonte? Uma das minhas redes sociais favoritas, apesar de ela ter muitos motivos para ser criticada em alguns espaços, eu tô falando do Reddit. O Reddit, há um tempo atrás, ele teve uma batalha judicial ali com algumas outras empresas de buscadores. Porque que o Reddit dizia? Olha, vocês só vêm aqui, indexam todas as nossas páginas, todas as respostas, todas as perguntas e tem resultados maravilhosos. E a gente que está gastando com isso. Então já um movimento antigo do Reddit meio que se separar dos buscadores, a não ser que eles paguem. Qual é o detalhe agora? O detalhe é que o CEO do Reddit, o Steve Huffman, falou que a partir de agora o Reddit vai virar uma ferramenta de busca. O core do negócio vai ser esse e não só mais a relação entre as pessoas. É uma coisa que eu particularmente já faço, mas eu queria saber de você, Bruno, quando você percebe uma ferramenta que começou como rede social, agora mudar o seu caminho tanto para ser um buscador, faz sentido quando você analisa, cara? Não faz muito sentido virar buscador, porém, eu sou muito fã de Reddit também, tá? Então, eu faço muita busca, porque eu acho que o formato de como as respostas são elaboradas são mais compreensíveis do que uma lista de link. Uhum. Então, eu faço muito busca, principalmente de tecnologia. Quando eu tô programando e coisa assim, eu vou no fórum daquela tecnologia, daquele framework e tal. E tem gente com uma discussão, elaborando uma conversa sobre aquilo. E é muito mais fácil para eu compreender do que receber. Olha, encontramos 1 milhão de links com a sua resposta aqui. A gente vê a história sendo contada, né? À medida que você vai lendo. O tempo, há quanto tempo aquilo tá rolando, aquela conversa e tudo mais. Então, eu sou super a favor. Confesso que eu não busco respostas no Reddit, mas quando eu busco nos buscadores e aparece o Reddit, é a minha primeira opção clicar no Reddit antes do que qualquer outro link, assim. E é legal que você é uma pessoa que já usa o Reddit e tem um monte de usuários que não usam, mas acabam tendo um comportamento parecido. Pra você, Wesley, quando a gente tá fazendo então esse movimento de aproveitar esse conteúdo que já tá sendo gerado por usuários há tantos anos pra pensar num buscador, onde que você acha que isso se encaixa? Acha que faz sentido, que não faz? Conta um pouquinho pra gente. Não querendo comprometer minha idade, mas eu vi o Google nascendo, né? Você parou de usar o KD para começar a usar o Google? Já que foi. Internet de descarga ali. Então, desde que o Google veio, a gente nunca viu ninguém quebrar o recorde dele, né? Até que veio o TikTok e conseguiu superar. As pessoas buscavam mais pelo TikTok, mesmo que o resultado não vinha igual. O Google, você acha TikTok, Reddit, um monte de coisa. No TikTok é só conteúdo interno do TikTok.
E mesmo assim, eles conseguiram fazer o Google tremer. Cara, eu não tinha feito esse raciocínio. O TikTok já fez isso que o Reddit Já. agora tá postando em fazer, né? Então, assim, isso muda o jogo, né? Quando vem a concorrência, opa, a gente tem que inovar. Então, eu acho interessante isso do Reddit. Eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer, ainda mais nesse momento que se fala tanto de conteúdo gerado por usuário e tal. Uma rede que já nasceu assim pode ter boas surpresas. Quem já nasceu muito inovador e muita tecnologia é a Microsoft. Eu confesso que eu era uma criança ali, crescendo nos anos 90, adorava ler sobre o Steve Jobs versus o nosso querido e amado Bill. Só que o jogo tá mudando dentro da Microsoft, o jogo tá mudando forte. Já temos alguns relatos de um bom tempo pra cá que ela tá investindo menos em hardware, em pesquisa de hardware. O último console que ela lançou é um console portátil, fabricado pela Asus, a Microsoft só entra com software, e agora a gente tem a notícia de que as vendas do Xbox estão meio fracas, que o hardware da Microsoft está começando a cair, 22% mais ou menos em relação ao que tinha antes. Não estou muito surpreso com isso, não estou muito preocupado, mas eu queria saber de você, Wesley, afinal a gente conhece a Microsoft como essa gigante, né? E talvez quem ouça tal coisa tá caindo, imagine a empresa inteira caindo. Como que você analisa esse recorte? É interessante a gente pensar que, por exemplo, na concorrência, é o videogame ponto final. Em praticamente todas. Já no Microsoft, a gente não tem só o Xbox, a gente pode jogar no PC. PC é personalizável, a gente pode comprar peça, a gente pode fazer o upgrade gradual. Então, o Game Pass, por exemplo, subiu em contrapartida. Então, quando a gente pensa por esse lado, não é como se estivesse realmente baixando. Na verdade, tá aumentando, né? Só não tá no hardware, né? E até você tocou nesse ponto, foi legal, porque foi um movimento pensado da Microsoft. Eles começaram ali o Game Pass com força, com preço convidativo. Não, você pode dividir com o seu console, pode jogar online. Pra você é mais ou menos uma concretização disso que a gente tá vendo, Bruno? Eu acho que não é um movimento da Microsoft sozinha, mas é um movimento da indústria de games, assim. Eu jogo videogame desde sempre, assim. Eu sempre fui da concorrência, eu sou apaixonado por PlayStation. Pra mim, PlayStation, putz... Mas é por causa que a minha relação com o PlayStation começou muito antes do Xbox existir, porque é isso, o Xbox veio anos depois do PlayStation. E eu acho que, por causa a mudança de comportamento de quem joga, hoje a gente joga muito mais no PC do que na sala. Hoje a gente joga muito mais sozinho e online, né? Sozinho com muitas aspas, né? Online, do que com 3, 4 pessoas na mesma sala jogando com o mesmo joystick, no mesmo console. Então eu acho que Microsoft já viu isso, percebeu isso há um tempo atrás e investiu em Game Pass, estrutura, software, integrou o PC com o Xbox, que antes não era integrado, né? E a PlayStation também tá correndo atrás. Também tem o mesmo esquema de assinatura dentro da PlayStation, os consoles estão cada vez a linha de produção produzindo menos, então eu sou super a favor. Outra coisa é, o jogo online, o streaming de jogo online estão agora dentro das televisões. Você não precisa mais de um hardware. E eu acho que isso é estrategicamente planejado e em acordo com LG, Samsung, a Microsoft vai lá e coloca o aplicativo deles lá dentro do Game Pass para você jogar direto na sua televisão. Você conecta o controle Bluetooth, joga direto e tal. Só que o problema é, não sei se você joga um Game Pass, Microsoft, por favor, põe mais servidor nisso daí, porque você entra de sábado à tarde, é 40 minutos de espera para subir um jogo lá, meu. Não, tem hora que o negócio é complicado. Você até me trouxe lembranças do passado, que meu primeiro Mega Drive veio com 2 controles. Eu não lembro qual foi o último videogame que eu comprei Playboy, com 2 Playboy, controles. já veio com 2 controles, Playboy. Olha, vocês dois vão me deixar boas lembranças pro meu futuro, porque passaram muito bem pelos nossos minutos de notícia. Dá até tempo de trazer uma curiosidade da semana. Mas antes da curiosidade, ouvintes do Decode, eu queria trazer uma errata. No episódio da semana passada, a gente falou sobre a menina do Lo-Fi, que estaria completando a sua graduação e deixando os fãs com medo. Pois é, a gente descobriu depois que o episódio foi ao ar que ela não se formou ainda, então quem gosta de estudar pelas lives dela de Lo-Fi pode ficar tranquilo. Agora a nossa curiosidade diz o que aqui? Que os desenvolvedores de jogos estão admitindo para o grande público algo que eu imagino que nós, que estamos do outro lado do balcão, sempre soubemos, que é as barras de carregamento dos jogos não correspondem ao que de fato está sendo carregado. Quer dizer, a gente vê aquela evolução, mas não quer dizer que ela está de fato apresentando um progresso.
Isso já foi quebrado por alguns jogos no passado. O Resident Evil, eu lembro que tinha o carregamento de tela era você entrando nos lugares, subindo as escadas e tudo mais. Pra gente que desenvolve software hoje e pensando nos usuários, ainda faz diferença ter esse tipo de interação de UX, UI com o usuário, fingir que tá carregando, mostrar coisinhas escritas, ou vocês são da opinião contrária? Eu acho que assim, eu já fiz muitas barras de carregamento e quase todas elas eram um pouco irreais, assim. Não refletiam a realidade. Mas isso é uma regra de design, né? Até filas de restaurante, filas de sorveteria. Tem uma sorveteria famosa que sempre tem fila. Tudo isso é estrategicamente pensado para fazer você criar expectativa, fazer você criar uma espera, uma emoção e valorizar o que vai acontecer depois. Então, quando tem uma fila lá do sorvete, é para valorizar o sorvete. Talvez aquele sorvete nem seja tão bom se não tiver fila. Não sei. Tem um episódio de Rick e Morty até que briga com isso. O Rick e o Morty estão lá esperando na fila imensa. Por que vocês estão esperando? Porque é imensa, então deve ser bom. É isso. Então a espera tem um sentido, Paulo. Entendeu? E pra você, Wesley, você enxerga mais ou menos dessa maneira, cara? Infelizmente eu tô no mesmo time dele. Eu criava muita aplicação executável para Windows antigamente, e assim, às vezes, por exemplo, um arquivo era 300 MB, lá no tempo do Windows XP. E aí não tem como você saber o tempo de quanto copiar. Tá indo pra memória, o quanto tá carregando na memória. Você Se eu fizer a porcentagem por base nos arquivos e tudo mais, vai ficar só. Tá. E aí a gente faz um bem bolado para misturar um pouquinho do que é real, do que não é, para o usuário não pensar nem que travou, não cancelar. Esse que é o segredo, né? Eu lembro até que no falecido e nem tão falecido do VB Studio, lá na época que tinha o VB.net forte, você tinha se entregando mesmo, uma né, opção de pop-up. É melhor encerrar, né? Porque a gente tá contando umas histórias na naftalina. Eu também, o meu primeiro emprego foi trabalhar. A minha também. Eu vou aproveitar esse momento coincidência aqui da gente lembrar linguagens do passado e eu quero agradar você, ouvinte do Decode, que tá pensando: onde eu encontro esses dois? Do que esses caras estão falando? Em que redes eles estão? Wesley, conta pra gente, cara, onde a gente te encontra e do que você tem falado por aí? Bom, eu tô em especial no LinkedIn, também no Instagram, mas o pessoal gosta, né? Mas eu falo muito sobre open source e geralmente eu mostro como quebrar barreiras que normalmente não deveriam ser fáceis através do open source. Então, pô, que legal, a galera vai chegar em peso aí no teu LinkedIn e para ver as coisas pessoais também lá no Instagram, para aprender a quebrar tudo isso. Bruno Germano, e você, onde que eu te acho? Do que você tá falando, cara? Você me acha muito fácil em qualquer rede social procurando por @egermano. Então eu tô lá no Twitter, eu me recuso a falar outro nome. Twitter, Instagram, TikTok, tudo você vai encontrar @egermano. E principalmente no YouTube. Minha principal rede é YouTube. Eu adoro fazer vídeo, adoro falar com a câmera e falar com pessoas, conectar pessoas através de vídeo. E também eu sou o DevRel na Asion. Então lá na Asion também produzo muito material em vídeo, produzo muito material escrito e tô em contato com a comunidade para que todo mundo conheça a Asion. Então conheça a Asion. E aí, como eu fiz no último episódio que eu participei, todo mundo que criar conta na Asion, através do link console.asion.com, vai ganhar $300 para você conhecer a Asion, experimentar a Asion e testar tudo que você quiser testar na Asion. Então, vamos lá, crie sua conta e conheça. É um desafio. Eu quero que a próxima vez que você estiver aqui, os ouvintes comentem: já fiz a inscrição, já ganhei o dinheiro, já gastei tudo com o que tem disponível lá. Você tá falando na próxima vez, eu posso trazer até uma conta freemium aí, ó, quem sabe. Gostei. Comentem aqui se vocês querem esse retorno, porque eu quero muito. Afinal, eu tenho que agradecer demais ao Wesley e ao Bruno por terem estado com a gente nesse Decode, indo muito além do que as manchetes contam. E a você, ouvinte do Decode, que tá sempre aqui com a gente, prestigiando o nosso programa, eu quero que você faça uma coisa muito importante, hein? Vem aqui nos comentários e diz o que você achou desse episódio. Você comeria a comida de um chefe totalmente de IA? Ou você prefere que o seu chefe seja humano? Aproveita que você vai fazer isso e manda esse episódio para um amigo ou para uma amiga que se interessam por tecnologia, porque afinal de contas, na semana que vem, o Decode tá de volta. O FIAP Decode faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura, FIAP e PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.